A lei da atração é igual a gente colocar um destino no nosso GPS. Vai sentar ali e vai colocar, eu quero ir pra tal lugar. O universo daí vai calcular a rota. Só que enquanto tu não ligar o carro, não entrar em movimento, não agir, vai ficar ali parado. E aí, no meio do caminho, às vezes tem desvios, o GPS recalcula a rota, mas o importante é a gente não desistir até chegar no destino final. As pessoas querem mudar, querem que o mundo mude as coisas, mas não é assim que acontece. A gente precisa mudar, porque se eu quero ter, eu preciso antes ser aquilo que eu quero ter. Muita gente acha que a lei da atração é só pensar, ficar ali visualizando, mas precisa de um movimento. Então pode ser que não dê certo hoje, porque você tá colhendo o que tu desejou ontem. Pode ter uns pequenos desvios, mas a gente vai chegar onde a gente deseja lá no final. A terapia é uma excelente ferramenta, porque às vezes quando a gente tá imerso dentro da situação, tem muitas coisas que a gente não consegue perceber. Quando eu tô ali dentro da situação, tem coisas que são muito enraizadas. Eu posso ter tudo sim na minha vida. E aí você vai trabalhando a tua mente, se convencendo. E sempre que se pegar naquela situação, quando tu identifica a crença, tu traz ela pro consciente. E aí fica mais fácil de se policiar no dia a dia. Tem gente também que acumula um monte de roupa, um monte de coisa, sabe que nem vai usar aquilo, nunca usou. Ai, mas vai chegar uma ocasião que eu vou usar. Não, não vai. Faz uma doação se é algo que vai ser útil pra alguém. Ou se tiver rasgado, se tiver quebrado, descarta, porque é energia... Se quebrou, é energia estagnada. Aquilo precisava se quebrar e se desfazer. Já que tu falou sobre essa questão de limpeza energética, o que seria interessante da gente deixar em 2025 para que a gente consiga ter um 2026 melhor? Fazer uma autoanálise do que foi o teu ano. O que não fez sentido pra ti, o que tá fazendo. Às vezes a gente tá em lugares ou com pessoas ou situações que não ressoam mais, a gente insiste naquilo ali. Então eu vou voltar ali no ano, traçar algumas estratégias novas pra 2026, porque se eu não fizer diferente, nada vai mudar. Porque todo ano ele traz aprendizado, né? E esse ano de 2025 foi um ano 9. Na numerologia eles falam que é um ano de encerrar ciclos, realmente. Então sempre vai ter um ciclo que precisa ser encerrado. Jéssica e Karen, como ter um 2026 melhor usando a lei da atração? Olhando pra dentro. Porque quando a gente fala em encerrar ciclos, né, que iniciar um novo ano vem muito com essa energia de dar início a algo novo, deixar para trás o velho, aquilo que não cabe mais, e começar o ano com uma nova essência, né, buscando novos aprendizados. As pessoas colocam várias metas, né, no início do ano, e ao longo do ano isso se perde. Porque não existe mudança se nós não olharmos para dentro. Então, as pessoas querem mudar, querem que o mundo mude as coisas, mas não é assim que acontece. A gente precisa mudar. Porque se eu quero ter, eu preciso antes ser aquilo que eu quero ter. Sim. Interessante, mas assim, esse papo de precisa ser antes de ter, ele precisa realmente ser sempre dessa forma ou às vezes eu posso ter algo para depois sentir? O que vocês olham sobre isso? Eu aconselho a pessoa a ela buscar as dinâmicas, as feridas, as crenças, encontrar aquilo dentro dela que ela precisa resolver. Todos nós temos alguma coisa para resolver dentro de nós. E a gente só consegue isso através do autoconhecimento. Então não tem como fugir disso. Eu quero muitas coisas, mas existem muitas crenças que muitas vezes me impossibilitam de chegar naquilo que eu desejo. Então, por exemplo, a gente começa o que eu quero, né? O ano vem, eu quero. Ok, mas o que eu preciso mudar dentro de mim, dentro da minha essência para alcançar aquilo? Não tem como eu só sentir ou eu só pensar, eu preciso mudar, eu preciso agir para conseguir aquilo que eu desejo. Essa parte do agir é muito importante, eu quero falar sobre isso. Mas assim, pro pessoal que não conhece muito a lei da atração, ou que chegou aqui no episódio, inclusive deixa eu fazer um adendo rapidinho aqui, bem no começo do episódio, a Jéssica e a Karen estão voltando aqui porque já vieram umas 4 vezes vocês, né? 2 vezes de cada, né? 2 vezes de cada. E a primeira vez foi um episódio junto com elas, e foi o melhor episódio aqui do canal, tá batendo aí 210 mil visualizações, então muito obrigado a vocês duas por ter participado e ter feito parte desse projeto do Senso Comum, que foi a partir de vocês que o canal começou a decolar. Então, obrigado, tá? De verdade, fico muito grato pela vinda de vocês aqui novamente, porque isso é um marco pra mim, tá? E pro pessoal que quer conhecer um pouco mais elas, tem 2 episódios. Tem o primeiro episódio com elas, tem um episódio com a Jéssica e tem um episódio com a Karen.
A gente criou. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas pro pessoal que chegou agora e não sabe muito bem o que é lei da atração, ou quer pelo menos relembrar o que é, eu gostaria que a Jéssica falasse assim, quais são os passo a passo, o que é uma lei da atração de fato e como é que a gente pode usar ela no nosso dia a dia. Posso trazer uma simbologia, às vezes, para quem é um pouco leigo entender um pouquinho melhor? Ah, claro, melhor ainda. Né? Eu gosto muito de usar essas comparações que às vezes fica mais fácil para quem tá chegando agora entender. Eu fiz um vídeo lá pro nosso Instagram que trouxe bastante insight para as pessoas, que eu digo assim, a lei da atração é igual a gente colocar um destino no nosso GPS. Tu vai sentar ali e vai colocar, eu quero ir para tal lugar. O universo daí vai calcular a rota, né? Ele vai te mostrar ali por onde que tu deve ir. Só que enquanto tu não ligar o carro, né? Não entrar em movimento, não agir, vai ficar ali parado. O universo tá ali aguardando que tu faça esse movimento. E aí, no meio do caminho, às vezes tem trânsito, né? Às vezes tem desvios, o GPS recalcula a rota, mas o importante é a gente não parar, a gente não desistir até chegar no destino final que a gente colocou. Então, eu digo muito assim, muita gente acha que a lei da atração é só pensar, ficar ali visualizando, mas precisa de um movimento. Então, pode ser que não dê certo hoje, porque você está colhendo o que tu desejou ontem, né? Mas assim, não desiste, continua pensando que o caminho ele vai surgindo. Pode ter uns pequenos desvios, mas a gente vai chegar onde a gente deseja lá no final, né? Sim. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo, que fica mais fácil da gente entender, porque precisa de movimento. Então, a gente precisa agir, né? Perfeito. Eu ainda quero falar sobre essa parte do agir que a Karine chegou a falar, e tu falou novamente sobre a questão do agir, que é uma parte muito importante e está muito ligado com a lei da atração, que normalmente as pessoas esquecem. Mas assim, como é que surgiu a lei da atração? É muito complicado a gente voltar lá nos primórdios. Mas assim, o que é a lei da atração de fato? É energia e principalmente, como é que atraímos as coisas que a gente gostaria de atrair? A gente entende que tudo já existe, né? Basta que a gente sintonize aquela frequência, aquela ideia. Então, tudo já está disponível. O universo, a natureza, ela é abundante. A gente que muitas vezes acaba se limitando. Então, o que é a lei da atração? É eu co-criar, eu gosto de usar esse termo, a minha realidade, aquilo que eu desejo para minha vida. E na própria Bíblia... própria Bíblia já fala, né? Vós sois deuses. Então, a gente tem esse poder de sintonizar aquilo que a gente deseja. Então, é eu buscar aquilo que eu almejo, entendendo que eu posso criar a minha realidade, co-criar a minha realidade e acessar aquilo que eu desejo. Só que existem várias limitações aqui que a gente vive num plano 3D, que acabam muitas vezes impactando. Então, o nosso sistema de crenças, o próprio sistema familiar... Então, vai gerando, às vezes, uma autossabotagem. O dia a dia que a gente oscila bastante, porque nós somos humanos. Então, às vezes, eu quero uma casa grande, por exemplo, mas eu reclamo de limpar a minha que é pequena. Então, existem coisas que se contradizem ali e acabam, muitas vezes, impactando no resultado da lei da atração. Tem muita gente que chega pra mim e diz assim, nossa, eu tô fazendo tudo certinho, eu tô escrevendo, eu tô pensando, eu tô sentindo. Tá, e não tá dando. Mas o que tá acontecendo? Tu tá agindo? Como é que é a tua postura no dia a dia? Aquilo que tu quer, tu age de acordo com o que tu quer? Ou tu tem crenças contrárias para aquilo acontecer? Então, é uma forma que a gente tem de observar, assim, se policiar. Porque a gente consegue, mas depende da gente também, né? Sim. E nesse caso, entra muito a lei do merecimento. Boa. O que nós pegamos muito, muito, muito lá nos clientes que a gente atende é a questão com merecimento. Isso é embutido na nossa mente desde a infância, através das crenças. Você não pode, não faz isso, não vai dar certo. Então, a gente vai sendo podado ao longo da vida. Isso vem lá da primeira infância mesmo, da nossa base, da nossa família. E isso vai nos limitando durante a vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, que têm medo do poder. É isso, tem pessoas que têm medo do poder. Por exemplo, se eu tiver poder, eu vou ser corrupto. Ou se eu tiver poder, eu vou me sentir maior do que as outras pessoas. Isso às vezes é uma crença também que vem lá da família. Ter poder é ruim. As pessoas que são poderosas, né? Então, é um dos maiores medos do ser humano é ter poder. Então, são crenças que vão sendo colocadas na nossa cabeça e que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente conversa com um cliente lá no nosso atendimento, nós vamos identificando isso. A gente vai esmiuçando, retirando as camadas da cebola e entendendo várias situações e vários contextos que estão bloqueando a pessoa no processo dela da lei da atração. Então, muitas vezes a gente quer muito as coisas, mas existem programas secundários rodando ali que geram um tipo de autossabotagem. É igual o celular ali, né? Às vezes você está acessando uma coisa e tem vários programas ali por trás que acabam travando. Então, é nesse sentido.
Porque a gente faz isso também porque a gente quer pertencer. E aí a gente acaba se moldando e não se permitindo pra caber naquela situação. Como se a gente fizesse diferente, então eu vou ser excluído, né? Perfeito, verdade. Existem várias limitações, essa é a palavra certa, como crenças, a parte da família, e também até mesmo o merecimento, né? A trava do merecimento, né? No caso, a limitação não seria o merecimento, não seria uma limitação, é a trava do merecimento. Mas assim, ó, antes de eu chegar dessa parte de crenças, famílias e o que limita para que a gente consiga cocriar, eu gostaria da gente passar agora pelas técnicas. O que são essas técnicas da lei da atração para que a gente consiga... Vamos colocar palpável aqui, vamos exemplificar, ok? A maioria das pessoas querem uma casa. Então vamos colocar isso. Se eu quero atrair uma casa para minha vida, qual é o passo a passo? Quais são as técnicas que eu preciso usar todos os dias, ou em algum momento do mês, ou no começo do mês? Foram vocês que falaram sobre o quadro que vocês fazem uma vez ao mês? Tá, e vocês podem tocar nesse assunto também. Quais são as técnicas que podemos usar para cocriar? Eu digo que cada pessoa vai usar aquilo que faz mais sentido pra ela, né? Então, assim, tem gente que gosta de fazer o quadro dos desejos, que é colocar ali imagens do que gostaria de cocriar, funciona pra muita gente. Tem pessoas que já é mais do escrever, eu particularmente gosto de escrever, então eu sou daquela que escrevo bem detalhadinho o que eu quero, né? E assim, depende do que cada pessoa quer, mas eu digo assim, o ideal é a gente ter sempre um foco, né? Detalhar o máximo possível, porque quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. Tem gente da lei da atração que fala o oposto, né? Que é pra deixar mais livre. Só que pra mim, funciona o mais detalhado, né? Então, assim, quanto mais eu sei o que eu quero, parece que aquilo flui na minha vida. Não limita como ele vai vir, mas sabendo que vai vir, né? Então, mentalizar, praticar a gratidão. A gratidão é um sentimento que tem que estar no dia a dia, não aquela gratidão automática, mas aquele fato de realmente tu sentir a gratidão na tua vida. Então, o caso da casa aí que tu citou como exemplo, né? Pode desenhar a casa que tu deseja, se imagina o bairro que tu quer morar, como é que ela vai ser. Tem gente que tem dificuldade para visualizar, às vezes, também, né, na mente. Então, tem exercícios para isso, que são bem interessantes. Então, eu digo assim, vê o que ressoa contigo. Mas eu digo assim, pelo menos todo dia tira um pouco da prática da gratidão, tenta visualizar. Se não consegue visualizar, faz o quadrinho lá da visualização, porque tudo isso ajuda. E observa a tua postura no dia a dia, né? No caso da casa, eu quero uma casa grande, vamos supor. Aí eu tenho preguiça de limpar a minha que é pequena. Ou eu reclamo da minha casa. Então, como é que o universo vai te dar algo maior se tu já não é contente com o que tu tem? Então, é isso, sabe? Cuida da tua casa pequena. Se for o exemplo que a gente tá dando, né? Pra que tu possa ter uma casa maior com o que tu deseja. Às vezes a gente passa também, né? Vamos supor, eu quero uma casa grande, aí tu passa na frente de uma casa grande e fala assim, nossa, como é que é pra limpar essa casa aí, né? Que trabalheira. Então, tu já tá jogando uma energia contrária, sabe? Então, além de visualizar, de sentir, de agradecer, a gente precisa se observar também e agir de acordo com aquilo, né? Não basta só eu visualizar, eu preciso me organizar para ter aquela casa. Às vezes, né, guardar um pouquinho mais de dinheiro, fazer um movimento de pesquisar, de sentir aquilo entrando na tua vida. Então, são esses movimentos. E uma coisa que eu falei no outro podcast que eu faço, que me ajuda muito na lei da atração, é as cartas para Deus, né? Que eu escrevo todos os dias ali também. Foi tu que falou isso, eu achei tão bonito, verdade. Falou. E continuo com elas. Para mim, é o que tá fazendo bastante sentido, né? Então, existem várias formas. Cada pessoa é única e vai observando o que faz sentido para elas, né? Eu sempre dou mais de uma opção para os meus clientes, que é escrever o quadrinho, para ele ver o que é melhor para ele. Mas, assim, escreve com fé, com sentimento, sabe? Sim. Tudo que a gente bota sentimento, a gente manifesta. Não é o mental, ele sabota, né? Com certeza, verdade. Mas, assim, ó, tu falou ali sobre pedir, sentir. É que existe meio que um passo a passo padrão, né? Pra lei da atração, que é pedir, sentir... Como é que é mesmo? Eu esqueci agora como é que funciona. É pedir, visualizar. Pedir, visualizar, isso. Quais são os passos? Agradecer. Agradecer. Agradecer e agir. Tá, então tem que passar por isso, tem que pedir, aí na parte de pedir eu tenho que elaborar da forma que eu quiser, por exemplo, não é só pedir para o universo, eu preciso pedir e deixar especificado, caso seja interessante para a pessoa, algumas pessoas preferem só pedir e deixar ali de lado, né? Tem a parte do Zenão, foi tu que falou do Zenão? Foi a Jéssica. A gente tem uma mesa que trabalha com o efeito Zenão,
Que é quando você fica muito ali em cima daquilo que você quer. Aí que fica na ansiedade. Ah, tá, Eu fico legal. ansioso, agoniado por aquilo que eu quero. E aí você pode cair no efeito Zé não. Tá, então vamos falar sobre a parte do Zé não, que é uma coisa que o pessoal normalmente não sabe. E no primeiro episódio o pessoal falou bastante sobre isso. Só que assim, tá, então temos que pedir, visualizar, agradecer como se a gente já tivesse... E o outro... Ah, não, tem que agir também. E aí o agradecer. Ou antes, como é que funciona essa Já parte? gratidão pelo que tu tem, né? Ah, pelo que eu tenho. Também. Tá, sim, Você sim. pode agradecer pelo que tá por vir, mas também agradecer aquilo que tu já tem, né? Sim. Porque quando eu agradeço o que eu já tenho, eu sou abundante, então eu agradeço pelo que eu tenho. E eu falo pro universo que eu gostaria de receber mais. É que quando a gente agradece, a gente não olha tanto pra falta. Verdade. Tá? Daí tu começa a olhar pro que tu já tem, pro que tu já conquistou. E tu entra nessa energia da abundância. Então, é sempre importante a gente agradecer pelo que a gente já tem e já visualizar lá na frente que tu já alcançou o que tu quer. Não usar a gente fala pedir, mas não é o termo, não é bem certo o pedir, né? A gente já afirmar que tem, né? Nesse sentido. Se eu pedir, eu tô dizendo que eu não tenho. Então, assim, eu já agradeço por eu ter conquistado a minha casa, sem ter ela ainda, né? Mas eu agradeço pela que eu tenho hoje, que me levou até aqui. E aí, conquisto a minha casa nova, né? Perfeito. Sabe uma coisa da parte da gratidão que eu tava pensando isso ontem, inclusive. Que assim, normalmente quando conquistamos algo, aí vem aquele o efeito, como é que é? O efeito Schopenhauer, que é o tédio de possuir e a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando a gente possui aquela coisa que a gente queria tanto e que pedimos tanto e até agradecemos antes de ter. Quando a gente recebe, normalmente, o que acontece? Paramos de agradecer por aquilo que temos. Aí eu penso, chapéu de alumínio da minha cabeça, porque nunca vamos ter essa resposta, ou até poderemos ter, não sei como é que tem nas escrituras aí dos livros. Sabe o que eu acredito? Que a gente tem que agradecer antes de ter, com certeza, mas continuar agradecendo quando receber aquele objeto, aquela coisa que a gente tem. Agradecer todos os dias. Poxa, que bom que eu tenho. Que bom que eu consegui minha casa. E aí eu acredito que deve haver uma medida. Por exemplo, fiquei 1 mês agradecendo, pedindo pela minha casa. Poxa, tu só agradeceu um dia quando tu pegou a chave, não tem a mesma balança, sabe? Aí parece ser coisa só da minha cabeça. Mas eu, particularmente, iria ficar agradecendo todos os dias. Assim como... Sabe de onde que veio essa minha pira? Vou falar pra vocês, que é o seguinte. Eu sempre quis ter uma família e tudo mais. E eu sempre pedi muito a Deus, sempre pedi assim pro universo, mas principalmente pra Deus. E quando eu tive a minha família, eu percebi que eu ficava agradecendo todos os dias, nas minhas orações e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, tá, eu já recebi várias coisas que eu não fiquei agradecendo. E simplesmente elas sumiram. Ou acabaram. Ou deixei de ganhar. Aí eu pensei, será que tem alguma relação eu continuar agradecendo depois de receber? Será que o universo, ou até mesmo Deus, olha pra isso e pensa, poxa, a pessoa é grata além do que ele já recebeu. Faz sentido eu continuar trazendo coisas benéficas pra essa pessoa. Porque é isso. A gente acaba deixando de lado o agradecimento depois de receber. Com certeza. Mas também, antes de receber, tem a parte de agir. Aí eu quero falar sobre o agir. Qual é a problemática de não agir? Porque assim, às vezes a gente só olha para a lei da atração como algo mágico. Querendo ou não, quem conhece, assim, logo de começo, pensa, nossa, que coisa mágica, é só eu, então, agradecer e vai vir? Legal, vou agradecer e vai vir um cheque, como tem no livro da Lei da Atração. Aquilo ali eu coloquei meu pé no chão, eu confesso pra vocês que quando eu li aquela parte do The Secret, tá, gente, tem um livro, talvez eu coloque aqui na descrição do vídeo pra vocês, se vocês querem fazer a compra, tá? Ele falou que recebeu um cheque, porque ele agradeceu e tudo mais, pensou, não lembro. Aquilo eu coloquei meu pezinho no chão, porque eu acredito muito que o agir é muito necessário. Como é que vocês olham para essa parte do agir? Existem coisas que vão realmente precisar agir ou vai ter outras coisas que, tá, só vou pensar e vai vir a mim? Como é que vocês olham sobre isso? É extremamente necessário agir. Eu vou dar um exemplo. Eu posso estar pedindo lá pra divulgar o meu trabalho. Tá. Aí, de repente, surge alguém que me manda uma mensagem. Karen, vem no podcast aqui, tal. Eu posso dizer não. Ou eu posso escolher dizer sim. O universo, ele manda as sincronicidades. Cabe a gente estar atento a elas. As oportunidades, as pessoas certas vão surgindo no nosso caminho. Só que a gente precisa perceber. E muitas vezes a gente não percebe por conta das crenças, das coisas, das autossabotagens que são colocadas na nossa mente.
Eu poderia ter me auto-sabotado e dito não. Mas foi uma escolha minha. Vir e estar aqui fazendo podcast novamente. Então, assim, a gente precisa estar atento àquilo que chega também ao nosso caminho. As pessoas às vezes falam assim, ai, mas não chega nada pra mim, não chega nada. Será que não chega? Ou será que tu não tá caindo na vitimização, na autossabotagem? A gente precisa cuidar com isso. Às vezes eu tô lá. Quando a gente fala, tem uma palavra que me fez refletir muito essa semana, que é a palavra esperança. A palavra esperança tá muito a ver com a espera. Eu fico esperando o milagre de Deus, eu fico esperando outra pessoa vir me salvar e na esperança a gente cai na vitimização. Então a gente precisa cuidar com isso. Eu preciso ter fé naquilo que eu quero, entender que as sincronicidades e as pessoas certas, as situações certas vão vir para o meu caminho e, claro, agir quando elas chegarem. Sim, faz sentido. Mas assim, ó, como é que eu consigo me tornar vigilante para essa sincronicidade? Foram vocês que me falaram da pena? Eu falei pra vocês sobre a pena? Foi. Sim. Aí foi tu que me falou que às vezes ela pode ter vindo de outra forma, porque assim, ó, deixando bem claro, assim, só resumindo, eu pedi para o universo me trazer uma pena, de um lado branco e do outro preto. Só que eu falei, poxa, ela não apareceu, e também fazia tempo já que eu tinha pedido, poxa, não apareceu. Aí a Karen me falou, talvez ela tenha aparecido, só que tu não percebeu, talvez tenha aparecido na estampa de uma camisa de alguém, num desenho, ou alguém falou sobre uma pena, e aí eu não estava pronto, talvez ela já teria aparecido para mim, eu nem vi. Como é que a gente pode estar atento a essa sincronicidade, ou até mesmo atento a esses momentos onde que o universo está jogando a nosso favor, e a gente não está percebendo? O que a gente tem que fazer? Eu acho que hoje em dia falta muito o estado de presença. Uhum. A gente tá nos lugares, tá fazendo as coisas, mas não tá 100% presente. Então, ou tem um desvio ali, às vezes tá no celular, ou tá fazendo outra coisa, já tá pensando amanhã, e as coisas vão passando, acontecendo ao redor e a gente não percebe. Então, a gente precisa pelo menos tirar um pouco de tempo por dia para estar presente naquilo que tá fazendo 100%. Então, esse estado de presença que traz a consciência, a gente fica mais observador e a gente consegue entender o que tá acontecendo ao nosso redor. Sim. Hoje em dia é tudo muito automático, ninguém para prestar atenção. Uhum. Essa parte de estar atento às coisas que estão acontecendo na nossa vida é muito importante, mas é que existem coisas que vão roubar a nossa atenção, como o celular. Aí também já é a teoria da minha conspiração aqui da minha cabeça, que eu não sei se o universo vai me dar sinais através da internet. Assim, às vezes eu penso que, pô, se o universo fosse me dar um sinal, seria no mundo palpável aqui. Claro, pode dar sinal ali na internet, ok, tudo mais, mas provavelmente a gente vai estar enviesado, né? Mas eu acredito que se eu preciso que o universo me dê um sinal, eu preciso estar atento aqui, ó, no exterior, com pessoas. Porque é isso que existe desde os primórdios da nossa vida. A internet, o celular tá ali há pouco tempo, claro. Ok, o universo pode me trazer ali, mas eu acredito que é aqui, ó. Quando a gente tá falando, enquanto vocês estão conversando comigo, talvez venha alguma coisa na minha cabeça e fale, caramba, é isso que eu preciso fazer. Eu não olhava por esse lado. E é exatamente isso que vocês têm que fazer quando vocês assistem um podcast. Anota, escreve. Eu sempre estou anotando também algumas dicas, algumas perguntas que elas vão falando aqui, algumas frases, e aí eu faço pergunta. E tá atento a esses sinais. Eu acredito nisso. Mas aí eu quero falar agora sobre limitações, que a gente tinha tocado no assunto aqui, tá? O que são essas limitações de fato e como é que a gente pode passar por elas? Por exemplo, a da crenças. Vamos começar da crenças, pode ser? Pode ser. Como é que a gente pode passar por cima dessas crenças que estão limitando a nossa cocriação? A terapia é uma excelente ferramenta, porque às vezes quando a gente está imerso dentro da situação, tem muitas coisas que a gente não consegue perceber. Quando eu tô ali dentro da situação, tem coisas que são muito enraizadas. Por exemplo, já chegou pessoas pra mim, eu faço lei da atração, eu faço tudo, mas não dá certo, eu não consigo. Por que tal coisa não chega? Aí você vai investigar a história da pessoa. Então lá da infância vem crença de não merecimento, vem muitas situações que ela passou, por exemplo, de falta de pertencimento dentro da família e hoje não se sente pertencente a nenhum lugar, a nenhum grupo. Então a gente vai investigando a vida da pessoa, a gente começa a perceber muitas coisas que ela está carregando dentro dela. Então, quando a gente busca o autoconhecimento, seja por vídeo, seja a gente vai se pegando em certas situações que pensa, opa, como eu falei ali do poder, né? Quantas pessoas não devem ter se identificado com isso? Poxa, eu tenho medo do poder. É verdade, eu não posso ser assim, porque lá na minha infância, meu pai vivia falando muitas vezes que quem tem poder é ruim, vai virar uma pessoa má. Então, assim, quando a gente tá na situação imerso, às vezes a gente não vê. Mas quando a gente sai da situação e olha de fora,
ou quando busca o autoconhecimento, ou quando busca uma ajuda terapêutica, ou quando vê um vídeo, a gente, opa, tô caindo nisso aqui. Tô me pegando nessa situação. Então, o autoconhecimento é essencial. Não adianta, não tem como fugir disso. E eu digo muito a questão de observar o dia a dia também. Às vezes você tá numa roda de conversa, surge um assunto, você solta um negócio, daqui a pouco, poxa, isso aqui pode ser uma crença. Por exemplo, né, eu peguei uma cliente outra vez que eu falei pra ela, eu acessei o campo dela, deu assim, tu tem uma crença que não pode ter tudo na vida. Dela assim, nossa, eu falei isso ontem e nem tinha me ligado. Dela foi buscando, ela entendeu que realmente ela falava aquilo direto. E ela não percebia. E quando eu acessei o campo, eu entendi que tinha aquilo ali. Então, é como se ela tivesse... Eu também tinha essa crença, depois eu descobri em mim mesma também. Quando tá tudo bem no trabalho, em casa desanda. Tá bem em casa, o trabalho desanda. Porque ela acredita que ela não pode ter tudo na vida. Interessante. Eu também passei por isso. Tá, olha só. Ok. Identificamos uma crença. E aí? O que a gente faz com essa identificação de crença? E vamos um pouco mais além. Como é que eu consigo colocar novas crenças que vão me colocar um passo à frente da pessoa com quem eu quero me tornar? Reprogramação da mente. Tá. Existem várias técnicas, né, que auxiliam nesse processo da reprogramação da mente. Lá no espaço a gente trabalha com algumas delas, né? Tanto as terapias energéticas que vão ajudar nesse processo, porque frequência, vibração, né? O semelhante atrai semelhante, né? Como diz. Então, além do trabalho da frequência energética, existem muitas técnicas que vão auxiliar nesse processo. Trocando as afirmações também, né? Eu posso ficar falando, por exemplo, eu não quero um homem infiel. E o universo não entende o não. Então, eu troco essa frase por uma frase positiva. Eu reverto a minha forma de pedir. Então, reprogramação da mente é a base. E foca no contrário, né? Em vez de dizer eu não quero um homem infiel, eu quero um homem fiel. Faz o contrário, né? Que nem no meu caso, eu não posso ter tudo. Eu posso ter tudo sim na minha vida. E aí você vai trabalhando a tua mente se convencendo. E sempre que se pegar naquela situação, quando tu identifica a crença, tu traz ela pro consciente. E aí fica mais fácil de se policiar no dia a dia e entender aquela questão. Então, na hora que você fala, você mesmo já dá aquele... Opa, não, né? Vou cancelar isso aqui e vou fazer uma nova afirmação. Porque agora você tá consciente. Sim. Quando a gente não tem a consciência, quando tá lá no subconsciente, a gente não observa. Mas quando você viu, como eu disse, uma situação, quando você descobriu uma situação, não tem mais como desver. E aí é onde você vai observando no teu dia a dia. Vai percebendo, opa, me peguei aqui de novo. Opa, pera lá, vou mudar isso. E então a escolha de mudar. A escolher mudar. E a escolha de mudar é sua, né? Você pode pegar a informação e não fazer nada. Com certeza. Tá, eu quero continuar nessa parte de limitações, só que eu quero abrir um parênteses aqui, porque vocês falaram sobre uma coisa bem interessante, que o universo, ele não entende o não. Quando eu li o livro The Secret, eu fiquei pensando, tá, como é que funciona esse negócio? Como é que o universo, que é a essência mais importante, depois de Deus criou tudo, enfim, tá tudo ali, misturado, mas como esse algo tão importante, tão inteligente, não entende o não? E aí eu fiquei pensando, tá, ok, não entende o não, então todas as frases que eu falava, eu não quero dívida, eu não quero tal problema na minha vida, eu tenho que tirar o não. Se vocês conseguirem elucidar essa problemática do não para as pessoas que estão nos assistindo e começaram a entender sobre essa questão, tá, eu não tenho que falar não? O que vocês falariam para ela e como é que elas conseguiriam tirar esse não da vida delas? Eu digo para reescrever aquilo que tu tá falando, porque quando tá dizendo não, tu tá jogando uma energia negativa. Geralmente o não, ele é negativo, né? O não. Então, assim, em vez de falar assim, eu não quero tal coisa, foca no contrário, no que tu quer. Eu quero tal coisa. Porque se tu tá dizendo que tu não quer, tu vai atrair mais daquilo ali. Então, se eu disser que eu não quero dívidas, eu vou ter mais dívidas. Porque ele não entende o não nesse sentido, né? Tudo é frequência. Então, a gente precisa focar na parte positiva e na parte da abundância. Tudo aquilo que eu não quero, eu acabo tendo em dobro. Porque eu jogo uma energia negativa em cima daquilo ali, eu fico pensando naquilo ali e eu atraio mais do mesmo. Então, é no sentido de tornar a frase positiva. O contrário, né? E nem sempre, né? No começo, a gente mesmo se sabota. Sim. Então, pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas é persistir nisso. Porque o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã, né? E aí, a gente insiste um pouquinho que daqui a pouco dá certo. E tem uma técnica bem legal que eles ensinam, né? Que a gente estuda, enfim. Que é assim, não pensa na cor amarela.
você vai ficar pensando na cor amarela. A tua mente, ela vai te levar para aquilo. Então, por isso que o universo não entende o não. Mesmo que eu diga assim, ok, não pensa na cor amarela. Primeira coisa que vai vir na tua mente é a cor amarela. É mais fácil dizer o quê? Pensa na cor azul. Sim, faz sentido. Essa pegada do cérebro, ela é do pensamento, isso é muito incrível e realmente muda bastante essa questão do não. É só falar, poxa, não pensa num elefante azul. Cara, não tem como não pensar no elefante azul. Na hora que a pessoa já tá falando elefante, o cara já tá colocando na mente da pessoa. Então agora imagina pro universo. Né? Mas agora, antes de voltar nas crenças, nas limitações, aliás, crenças já fomos, já falamos, eu quero falar sobre a família, mas essa do não tem ligação com o Zenão, e aí eu não queria pular ele, porque foi bem importante, a gente falou só no finalzinho do primeiro episódio, o que é o efeito Zenão e quanto ele acaba atrapalhando. O efeito Zenão é quando eu quero muito uma coisa e eu fico em cima daquilo ali, mas não com uma energia de confiança, sabe? Eu fico olhando com aquela ansiedade. E daí, quando a gente tá ansioso, gera dúvidas. Gera incertezas, tu fica agoniado, né? Por exemplo, eu fiz um concurso lá e daí tu fica o tempo todo olhando pra ver se tu passou. Tu cai no efeito Zenão, pode gerar uma autossabotagem, porque a energia da ansiedade, ela tem uma frequência muito baixa. Então, a probabilidade de tu manifestar aquilo fica mais difícil. Então, o efeito Zenão é isso. Eu querer tanto aquilo que eu acabo ficando ansioso. Não olhar sabendo que tu vai conseguir, mas com medo de não dar, ou aquela ansiedade. E eu costumo dizer que é igual ferver o leite, né? Tu tá ali olhando o leite e tal, pra ele não derramar. Tu desviou o olhar, ele derrama, né? E enquanto tu tá olhando, ele não cai. É o efeito Zenão, né? É tipo, vamos supor, eu quero um carro na garagem, todo dia eu fico passando ali pela garagem e falo, caramba, ainda não consegui o carro. Mas eu tô manifestando aqui, aí passa pela garagem e fala, não tá ali. Porque assim, o nosso cérebro é dessa forma, vamos lá, convenhamos. Ok, eu quero o meu carro, eu quero o meu Porsche ali, sei lá, um Camaro da vida. Eu quero, e o cara tá indo bem, tá visualizando. Só que ele passa ali pela garagem, o cérebro dele vai olhar pra garagem vazia e vai falar, eu não consegui, eu não tô vendo. E aí eu quero te fazer uma pergunta antes de voltar, tá, gente? Eu sei que eu vou voltar ainda na parte das alimentações, porque elas são muito importantes. Mas assim, ó, pra quem tá visualizando e não tá conseguindo, poxa, vai doer nele. Vai doer. Vai ser chato passar 3 meses, 4 meses, 1 ano e não consegue. O que tá acontecendo com essa pessoa? O problema tá nela ou o universo não quer dar aquilo que ela almeja? Por isso que eu digo que é importante investigar. O que está por trás daquilo, do porquê que ela não tá conseguindo. Pode ver que tem crenças limitantes, que tem processos autossabotadores, às vezes falta de merecimento. E aí vai de cada pessoa, é claro, né? Por isso é importante contextualizar a história, o que tá por trás dela. Mas eu digo que todo mundo tem capacidade de manifestar. E tá tudo bem dar uma desanimada ali, porque é automático. Tu vai passar ali, vai ver a tua garagem vazia, tu vai dar aquela queda, né? Tipo, poxa, tô fazendo tudo certo e não consegui ainda. Se a pessoa já tá agindo, né, por exemplo. Mas é não se deixar levar por esses momentos. Tudo bem, senti isso, não veio, mas tá, vou continuar fazendo, vou persistir. Porque às vezes a lei da atração, ela leva algum tempo também, né? Não é assim que eu pensei agora, já amanhã já vai estar aqui, dependendo da coisa que é, né? Às vezes tem coisas muito maiores que precisam de planejamento também, né? Mas a oportunidade perfeita, ela chega na nossa vida. Então, é não se deixar levar por esses momentos. Talvez eu tô co-criando hoje que eu não tenho, porque ontem também eu comecei a me trabalhar ontem, então vai exigir um pouco mais de tempo. E depende do que tem por trás ali do histórico dela também, por isso que é sempre bom dar uma investigada. Eu gosto muito da frase, eu estou em processo de. Porque aí a sua mente não fica naquilo, eu não tenho, eu não tenho. Não, eu estou em processo de conquistar o meu carro. Então eu gosto muito dessa frase, eu estou em processo de. Mudando algumas frasezinhas, algumas palavras, a gente já começa a estruturar algo melhor na nossa mente, realmente. Soa diferente. É mais fácil de tu convencer a tua mente, né? É. Do que dizer, eu tenho um carro, aí tu passa ali e não tem. Então, se eu digo, estou em processo de, tu te convence que tu tá fazendo os movimentos que em breve tu vai ter o teu carro. Sim, e sabe uma coisa que foi interessante ter falado isso? É que às vezes as pessoas, elas não conseguem separar a nossa mente do que a gente fala. E, na verdade, ok, tá tudo na nossa mente, a gente consegue falar justamente por causa do nosso cérebro e tudo mais. Só que tem um porém. Tudo aquilo que a gente fala, realmente, a gente consegue pensar logo depois da nossa fala. É até difícil explicar isso, mas o que acontece? Quando a gente fala algo diferente, o nosso cérebro, ele vai reconhecer aquilo. Porque o cérebro, ele não consegue reconhecer o que é verdade e o que não é. Por exemplo, se a gente tá vendo ali um filme,
um filme e acontece alguma coisa muito triste, a gente sabe que aquilo não é real. Mas mesmo assim o cérebro acaba fazendo o quê? Pô, vamos chorar. Vamos chorar, vamos chorar, vamos se emocionar, mas a gente sabe que aquilo não é real. Então, quando a gente acaba trocando algumas palavras, o nosso cérebro começa a reconhecer aquilo diferente. Porque o nosso cérebro está habituado com os nossos pensamentos. Então, ele sempre vai falar daquela forma. E quando ele pensa daquela forma, ele vai falar também. Então, quando a gente muda a nossa fala, muda a forma de pensar. Pelo menos é o que eu acho. Aí um neurocientista poderia explicar melhor aqui nos comentários. Mas eu acredito que seja dessa forma. Só que aí que tá. Assim, ó, essa daqui é uma pergunta meio espinhosa, porque eu acredito que não, tá? Eu já vou dar a minha resposta. Mas tudo pode ser manifestado? É difícil. É de se pensar. Porque assim, ó, vou continuar a minha pergunta. Na verdade, isso seria uma colocação. Porque assim, eu acredito que nem tudo, porque aí pode mexer com livre-arbítrio. Arbítrio? Arbítrio? Tá certo? Acho que tá, né? Livre-arbítrio. Tá, livre-arbítrio. Oh, meu Deus. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio da pessoa. Porque assim, ó, se mexe com ela, eu tô mexendo com outra pessoa. E então, talvez o universo vai falar, não, peraí, cara, tu tá mexendo com a parte ali da outra. Não funciona bem dessa forma. Então, se eu ficar tentando atrair uma pessoa que já tem um namorado ou uma namorada, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tô querendo a mulher ou o homem de outra pessoa? Não funciona dessa forma. Mas se for algo diferente, ok, legal. Como é que vocês veem isso? Será que vai funcionar pra tudo mesmo? Não. Como tu disse, a gente não pode mexer no livre-arbítrio de outra pessoa. Sim. Não tem como. A outra pessoa também vai estar fazendo o processo dela de lei da atração. Exato. Porque a lei da atração, ela funciona a todo tempo, né? Então, a pessoa também tá lá no processo dela. Talvez tenham outras pessoas desejando aquela mesma pessoa também. É igual a gente fala ganhar na loteria, né? Tem quantas pessoas que estão ali vibrando para ganhar aquele prêmio. Então, são muitas pessoas numa mesma energia, às vezes, né? Depende, claro, de cada pessoa. Mas ali numa mesma energia, tentando aquele mesmo objetivo. Então, nem tudo é possível, né? Sim. Que bom que tu falou sobre isso. Sabe? Porque assim, ó, será que existe um hackzinho dentro da lei da atração? Vamos lá. Porque o que acontece? Se eu tô desejando algo, ok, é uma força, digamos assim. Só que se eu peço para várias pessoas, ou todo dia, por exemplo, a oração funciona dessa forma. Tem orações assim que são tão fortes que conseguem realmente curar outras pessoas. Que é Deus agindo através da pessoa, com certeza. Mas assim, ok, vamos supor, 300 pessoas pensando... Mas aí é difícil, né, tá na mente dessas pessoas se elas realmente vão estar pensando positivo, né? É difícil. Mas enfim, vamos colocar no mundo das ilusões, onde que 300 pessoas conseguem pensar exatamente a mesma coisa e manifestar a mesma coisa. Será que elas iriam conseguir? Será que se eu pego minha família inteira pra tentar manifestar alguma coisa, será que isso teria um poder maior? Ou será que é melhor eu, na minha individualidade, manifestar primeiro? Depende. Quando a gente fala, por exemplo, numa pessoa que está hospitalizada e milhares de pessoas se reúnem ali em oração, em prol daquela pessoa, o conjunto ali daquelas orações, daquela energia emanada, trazem muitos benefícios. A gente já viu curas milagrosas, né? Sim. De pessoas que estavam hospitalizadas e outras pessoas foram lá, oraram, enfim, e aquilo se manifestou. Agora, em situações, como eu falei ali da loteria, né? Vai depender de cada pessoa, né? Da energia de cada um individual, né? Da intenção também. Por exemplo, pô, eu quero ganhar por causa disso. O outro quer ganhar porque quer fugir de alguém. Então a intenção dele é meio complicada, não está ligada ali. Então eu acredito que além da parte de tentar manifestar algo que todo mundo tá querendo, tem a parte da intenção da outra pessoa que tu nunca vai saber o que ela quer. Exatamente. Então assim, pode ser que acabe atrapalhando. Então seria interessante ter pessoas agregadas ali junto com vocês. E até tem gente que pode estar participando já acreditando que não vai funcionar, né? Boa, verdade. Tem isso. Sim. E aí barra o processo. Com certeza. Tá, agora vamos voltar ali nas limitações, porque aí eu fiz um rodeio, fiz um parênteses bem grande aqui, tá? Mas ok, das limitações a gente falou das crenças e agora do familiar. Tá, então vocês estão me dizendo então que a nossa família também acaba colocando limitações na hora da gente tentar manifestar algo. Como é que isso funciona? Se a gente olhar, assim, o histórico dos nossos antepassados, eles passaram por coisas bem difíceis, né? Os tempos deles eram outros, eram piores, enfim. Então, todas essas dores, elas passam pra gente geneticamente falando, né? A epigenética que a gente chama. Então, a gente, às vezes, se tu analisar a tua família, pode ser que tu aprendeu coisas que tu faz que tu nem sabe por que tu faz aquilo, né? Eu vou dar um exemplo bem legal que nós discutimos outro dia lá em casa,
Que a avó fazia cavaquinho e a gente adorava, né? E ela dizia que não podia comer antes de terminar, porque chupava a banha que ela tava fritando. E a minha mãe faz isso, o outro faz isso. Daí um dia nós entramos na conversa, daí eu assim, mas chupa mesmo? Daí meu marido pegou e comeu o cavaquinho e não aconteceu nada, né? Daí a avó depois assim, eu acho que a mãe falava isso porque era muito filho, daí ela terminar de fazer já não ia ter mais. E daí todo mundo tava replicando isso sem questionar, tipo assim, né? E aqui entra as crenças também. Então, né, aquelas famílias às vezes que tinham muito dinheiro, dando exemplo de dinheiro e perderam tudo. Então, tem essa crença às vezes de conseguir novamente as coisas, crenças de que dinheiro é sujo, né, que rico não vai pro céu. Esses tipos de crenças, dinheiro não dá em árvore. Às vezes, né, a gente saía com o pai e com a mãe lá, pede uma coisinha, não, tu acha que dinheiro dá em árvore? Então, tudo isso vai passando de geração em geração e a gente cresce com aquilo. Então, também tem a parte familiar, além de ter a parte da pessoal, que tu vai adquirindo ao longo da tua vida, mas tem os conceitos familiares também. Essa minha crença que eu falei de que não podia ter tudo, era da minha família também. Depois eu comecei a observar... Tu pode dar o exemplo? Ou tu se sente à vontade pra falar? Sim, tá, então falei o que eu quero saber. Na minha família, a gente tem bastante pessoas que empreendem, assim, né? Que são donos de empresa e tal. E aí, o que acontecia, né? Os que a empresa, a gente começou a observar depois, que eu identifiquei. Os que a empresa tinha sucesso, a família meio que desandou. E os que quebraram, a família era mais unida. Tipo, a família que eu digo, o pessoal da casa. Sim. E depois eu me peguei muito nisso também, né? Quando a gente montou o espaço e dessa parte de empreendedorismo, eu levei um tempo pra entender, depois veio numa sessão que eu não podia ter tudo. E aí eu comecei a me observar. Quando o trabalho estava 100%, em casa sempre tinha algum problema, ou eu arrumava algum problema, né? Que daí a gente sabota. Em casa tudo bem, parece que o trabalho não andava. E aí eu comecei a trabalhar a minha crença, que eu posso ter tudo, eu posso ter uma família unida, eu ter tempo com a família e eu posso trabalhar também. Né? Não precisa escolher. E aí, ouvindo as conversas em casa, também a gente percebia muito isso, assim. Que parece que tu tem que escolher ou o trabalho ou a família. Sim. E não é. Conversar com a família é excelente. Porque você vai identificando ali várias coisas que você precisa olhar pra dentro de você. Então, assim, é interessante falar que a genética, a gente traz essa genética. Mas nós temos a epigenética. Tanto das doenças também, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas a minha mãe tinha isso, a minha avó tinha isso, a tataravó tinha isso. Ok, nós temos a genética. Mas dentro da epigenética a gente já entende que quem puxa o gatilho é você. Então, nós temos esse poder de puxar o gatilho ou não. Essa frase é boa, gostei dela. Tá, olha só, a gente falou sobre algumas problemáticas aqui. Acredito que a gente tenha passado por uma das principais limitações, que são as crenças familiares. Deve ter outras, provavelmente, a gente pode voltar nelas depois. Mas agora eu quero a parte boa. Tá, vamos lá, vamos falar sobre a questão de 2026. O que vocês fariam, tá? Em vez de dar dica pra eles, o que vocês vão fazer logo no começo de 2026, que vocês vão ter, né? Vocês vão ter aí o 2026 de vocês, assim como todo mundo. Minha frase foi ótima. Mas aí o que acontece? O que vocês vão fazer pra vocês atraírem aquilo que vocês desejam? Eu acho legal, primeiramente, que eu vou fazer isso pra mim, no final do ano ali, no último dia, enfim, ou no começo de janeiro. Eu gosto de escrever, né? Então, eu gosto de escrever cartas agradecendo o ano que eu tive, os aprendizados, como se fosse um ritual ali de desligamento, de transmutação de 2025, né? Então, de levar somente o que foi bom, né? O que foi de aprendizado e fechar o ano deixando para trás o que passou, para 2026 ser diferente. 2026 é o ano 1, é um ano de recomeço, né? Então, é um ano de literalmente a gente recomeçar. Eu digo assim também, né? A gente não precisa esperar virar o ano para recomeçar, né? Mas dá pra aproveitar essa energia coletiva, que tá todo mundo aí nessa vibe de recomeço, e tirar proveito disso também, né? Então, eu gosto de fazer isso, e eu gosto de sentar e escrever minhas metas ali pra 2026 em todos os sentidos, né? Eu já gosto de visualizar, por exemplo, o que eu preciso fazer em cada mês, né? A gente que trabalha por conta, tentar visualizar um período para tirar férias, para já ir se organizando, porque senão fica tudo muito em cima. Então, mais ou menos as coisas que eu gostaria de fazer. E, claro, né, a gente vai ter uma sessão lá de limpeza energética também de final de ano que vai ajudar nisso e vai trazer um direcionamento também para as pessoas, né? Tá, me fala mais sobre esse... Como é que é o Portal Recomeço. Portal Recomeço. Me fala um pouquinho mais sobre essa questão de Portal do Recomeço, porque tu falou sobre limpeza energética, né? Isso. Foi isso. O que é essa limpeza energética e o que vocês vão fazer nesse portal? Então, a gente percebeu que muitos clientes falaram que 2025 foi um ano muito pesado. Não sei, né, como foi pro pessoal, mas vários relataram isso.
Então, para fechar o ano ali e trazer uma possibilidade de todo mundo tá fazendo uma limpeza energética, a gente vai fazer uma sessão coletiva, que a gente entende que nenhum grupo se forma por acaso, né? Todo grupo que tá ali tem pessoas em comum com energia parecida. Para deixar para 2025 o que ia acontecer em 2025. É como se tu pudesse se restabelecer energeticamente aí para recomeçar em 2026. E aí, essa sessão ela é feita offline, né? Passa umas informações, a gente manda o relatório depois com as instruções. E além disso, a gente consegue também trazer uma mensagem para o tarô daí de forma individual, né? Então, às vezes vai ser 4 categorias: saúde, relacionamentos, profissional ou financeiro. A pessoa escolhe uma e a gente traz legal. uma mensagem para o ano de 2026, de acordo com o tarô, para aquela pessoa. Daí essa parte é individual. Isso é online? É tudo online. Tá, e aí como é que o pessoal consegue fazer parte disso? Lá no nosso Instagram tem os telefones para contato, tem um postzinho lá que a gente fez também, de vez em quando a gente tá colocando nos stories. E as vagas, elas são limitadas, né? A princípio eu abri só uma data, mas pelo andar da carruagem lá, que já tá aparecendo mais gente, eu acho que eu vou abrir uma nova data depois também. Então é bem legal que vai trazer um direcionamento, olha, né? Cuida mais disso em 2026, tenta focar mais em tal coisa, vai depender do que sair ali no dia, né? Mas ela sempre traz recomendações bem bacanas e a gente agrega com o que a gente já conhece também. Tá, legal. Então vamos fazer o seguinte, ó, pro pessoal que ficou interessado, que quer trazer assim uma melhoria e deixar todas as coisas ruins de 2025 em 2025 e começar 2026 da melhor forma possível. O Instagram delas vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Lá no finalzinho, tá? Pra quem pergunta, onde que tá o Instagram do pessoal que sempre pergunta? Sempre tem informações aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Então clica aí. Vai estar lá no finalzinho, acessa que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Vai acontecer quando isso? Você já tem data? Essa primeira data é dia 15 de dezembro. Ah, tá. Tão perto. Mas depois eu vou abrir outra. Ah, tá. Legal. Então, perfeito. Então, provavelmente... Em janeiro, provavelmente vai ter outra. Ah, tá. Em janeiro. Tá. Perfeito. Tá. Então, já que tu falou sobre essa questão de limpeza energética, o que seria interessante da gente deixar em 2025 para que a gente consiga ter um 2026 melhor? E aí, eu tô falando sobre tudo, tá? Tô falando sobre relacionamento, tô falando de trabalho, tô falando de coisas que acontecem na nossa vida, a forma como a gente age, a forma como a gente pensa. O que seria melhor, ou o que vocês fariam para tirar todas as coisas ruins de vocês de 2025 para começar um ano melhor? Eu acho interessante tu fazer uma autoanálise do que foi o teu ano. O que não fez sentido pra ti, o que tá fazendo, né? Às vezes a gente tá em lugares ou com pessoas ou situações que não ressoam mais, a gente insiste naquilo ali. Então, eu vou voltar ali no ano, né? Tentar traçar algumas estratégias novas para 2026, porque se eu não fizer diferente, nada vai mudar, né? Tudo depende da forma com que a gente faz. Não deixar ser mais um ano, sabe? Leva os aprendizados, isso aqui não faz mais sentido, eu preciso encerrar esse ciclo, faz os movimentos para estar fazendo, para realmente ser um ano novo. Porque o ano só vai ser diferente se a gente for diferente. Então, eu digo assim, cada um vai ter as suas particularidades, então faz uma autoanálise do teu ano. O que me agradou, o que não me agradou, o que eu senti que tá pesando, o que não tá pesando, o que eu posso manter. Porque todo ano ele traz aprendizado, né? E esse ano de 2025 foi um ano 9, né? Que na numerologia eles falam que é um ano de encerrar ciclos, realmente. Então, sempre vai ter um ciclo que precisa ser encerrado. E esse final de ano, a densidade, ela tá muito pesada e ela tá mostrando realmente o que a gente precisa acolher e mudar de posturas. Então, isso tá acontecendo bem em geral, assim, tá todo mundo falando sobre isso. A gente pega nos atendimentos, só que a gente tem escolha de mudar ou não, né? Então, eu acho que aproveitando essa energia de virada de ano, que tá essa energia de recomeço, que a gente faz um monte de promessa, pra realmente mudar, sabe? Ser um divisor de águas. É aquilo que fala, se aquilo incomodou, vai incomodar mais ainda, até você olhar para aquela situação. Sim, imagina, né? E sabe o que é uma coisa interessante que tu falou, Jéssica? É assim, ó. Ok, faz um relatório, olha pra tua vida e tudo mais, vê as coisas que não funcionam, só que assim, ó, gente, não faça isso na cabeça. Não faça isso. Eu vi falando aqui no podcast, isso é muito, muito importante. Coloca no papel. Coloca no papel. Risca assim um papel no meio e coloca coisas que eu quero manter e coisas que eu quero retirar de 2026. E coloca ali, tá, no comecinho do ano aconteceu tal coisa. Poxa, meu relacionamento foi ruim lá no começo, eu briguei bastante com meu marido, ou meu marido brigou bastante comigo. Tá, seria interessante então que eu deixasse as brigas. Ok, coloca ali, só deixar as brigas. Aí na parte boa, tá, eu fiz caridade. Legal. Eu tive mais tempo com meus filhos. Coloca no papel. Porque a tua cabeça, ela quer te enganar, a tua cabeça, ela quer te manter da mesma forma como você está. Então, quando você coloca no papel,
tira uma carga gigante da tua Com cabeça certeza. e você consegue resolver esses problemas, tá? Então é muito importante que vocês façam isso. Só que assim, ó, Jéssica e Karen, tem a parte da autocobrança. Ok, se cobrar é importante, mas eu acredito que existe um limite da autocobrança, tá? Eu vejo dessa forma. Às vezes eu gosto de me cobrar bastante, porque aí eu consigo tomar vergonha na cara e ir lá agir. Tem essa parte também. Mas assim, até que ponto se cobrar é importante para que a gente tenha um 2026 perfeito e consiga trazer todos esses pontos que a gente gosta de 2025 para 2026? Será que se eu não conseguir algo, eu devo me cobrar? O quanto isso vai prejudicar na parte de manifestar algo que eu gosto? Eu acho muito importante traçar metas, fazer um planejamento do teu ano. Ok, o que eu quero pro meu ano de 2026? Mas tentar, claro, cumprir aquilo ali, né, da tua forma. Porém, se algo não fluiu ou se algo não deu certo, pode acontecer N fatores, N empecilhos também ao longo do ano, né? Muitas situações que não estão planejadas. Aliás, nada é ao acaso, né? Mas muitas situações que não estão planejadas, podem não acontecer. E não se cobrar diante disso. Ok, não foi o meu momento, eu não fiz agora. Mas colocar isso talvez para uma meta mais palpável. Boa. Daqui 6 meses é o meu plano de ação para concluir isso. E tá tudo bem. Porque talvez esse seja o tempo que você precisa para realmente fazer aquilo com maestria. Então, observar isso também. Às vezes as coisas fogem do nosso controle. E aí vem essa lição do universo, nem tudo está no teu controle, porque você pode criar um plano, mas o universo trazer outra situação ali, mudar todos os teus planos e aí fazer você recalcular a rota. Opa, talvez é melhor eu ir para o outro caminho. Sim. E às vezes esse recalcular a rota era principalmente o que tu precisava para sustentar aquela meta que tu colocou lá na frente, né? Então, às vezes, algumas coisas, elas exigem preparos. Então, quando tu acolhe aquilo ali, beleza, não consegui, vou jogar um pouquinho mais pra frente, às vezes é pra te sustentar aquilo que tu quer, né? Senão tu não conseguiria manter aquilo que tu pediu. E eu digo assim, estabelece prioridades disso tudo que eu coloquei. O que é mais importante pra mim nesse momento? O que é mais relevante? Coloca metas palpáveis também, né? Se é uma pessoa sedentária, não adianta colocar ir na academia todos os dias, ela não vai fazer isso. Então, começa, não, pelo menos 3 vezes por semana. Acostumou? Beleza, consigo. Aumenta para 4, aumenta para 5, sabe? Então, começa com coisas palpáveis, porque tudo que é muito radical, a gente também não tem tendência a abandonar no meio do caminho. Perfeito. E essa questão de agir, colocar assim coisas que são palpáveis e dentro do seu contexto é muito importante. Só que dentro do agir, eu acredito que uma das melhores coisas para que você consiga concluir ou manifestar aquilo que você quer é estudar. Por exemplo, eu quero ter um corpo incrível, um corpo maravilhoso, tá? Vou pra academia. Aí a pessoa começa a puxar ferro ali e começa a fazer de mau jeito, não consegue, pede ali pro instrutor, que o instrutor tá lotado de pessoas, ele não vai conseguir te dar uma aula boa. Cara, vai lá no YouTube, presta atenção em como é o movimento do corpo. Ou, eu quero minha casa. Tá, você já foi estudar como é que se consegue uma casa? A pessoa só quer manifestar isso, só olha casas e tudo mais. Tá, tu já conversou com um cara que trabalha com imobiliário e tudo mais? Tu já foi lá se informar? Tá, eu quero ter uma família melhor, eu quero ter um relacionamento melhor. Tu já estudou sobre isso? Na internet tem muito conteúdo muito bom falando sobre relacionamento, de psicólogos, de psicólogas, de terapeutas, de pessoas assim que têm até um relacionamento muito bom e nem são graduados em nada, mas eles têm umas histórias muito boas. Aí cuidado com o extremismo, né? Porque é muito importante isso. Mas assim, se tu almeja tanto uma coisa, estuda sobre aquilo. É muito importante. E aí, o que acontece, né? Sempre quando a gente vai acabar tocando nesse assunto de estudar e de conseguir aquilo que a gente almeja, sempre tem o medo. O medo de conquistar. E assim, como é que vocês olham para a questão do medo? Isso está ligado novamente a uma crença? Tá, ok, está ligado a uma crença. Tá, mas como é que eu consigo burlar essa questão do medo? Porque assim, mesmo que a pessoa identificou o medo, identificou a crença, vai demorar para ela agir em alguns momentos. Ah, mas aí eu fui para terapia, eu fui pro psicólogo e tudo mais. Quanto tempo vai demorar? Não tô nem perguntando assim quanto tempo vai demorar, mas a pessoa ela tem que entender que em algum momento ela vai travar. O que vocês diriam para essa pessoa que travou ali por causa do medo, mas conseguiu identificar a crença?
Eu acho que o primeiro ponto é ela começar a se permitir. Porque a gente acaba não tendo, não se permitindo receber, porque a gente quer pertencer, tá? Boa. Então, assim, às vezes eu me saboto porque... Vou dar um exemplo, né? O dinheiro. Se eu tiver dinheiro, talvez eu vou perder os meus amigos. Ou tem aquela crença que eu vou ser arrogante. Ou que as pessoas vão se aproveitar de mim. Então, pra ninguém se aproveitar de mim, eu não vou ter dinheiro. Então, a gente tem que entender o que eu vou perder, entre aspas, né? Se eu conquistar aquilo. Porque é isso que trava. A maioria das vezes. É o fato de eu... não pertencer a algum grupo. Alguma coisa tá acontecendo, ou talvez eu vou deixar de ser a versão que eu era. Entende? Verdade. Fazer uma análise. E aí vem o ganho secundário. A gente chama de ganho secundário. Por exemplo, eu fico na vitimização, na reclamação, ou numa doença. Aquela pessoa que tá sempre doente. O que eu ganho com isso? Às vezes é ganhar a atenção da família. O apoio, o carinho, a passada na cabeça falando, vai ficar tudo bem. E a pessoa gosta disso. Tá certo, ela não gosta de ficar doente, com certeza. Mas ela tem que identificar que existe um ganho. Em alguns casos, tá, gente? Sim. Em alguns casos, tem que identificar. E é muito importante identificar, com certeza. Mas assim, quais são os maiores... problemáticas, assim, os maiores desafios para as pessoas que querem manifestar algo interessante que vocês vêem no padrão dos clientes de vocês? Quais são as maiores travas? Sem ser crenças, sem ser essas limitações. O que é? São pessoas que estão em volta delas? São o contexto, o ambiente? O que além disso que a gente acabou de falar, que normalmente as pessoas não conseguem enxergar e que vocês perceberam nos padrões dos clientes de vocês? Merecimento e ação. Tá. Muita gente não quer agir. Esse Como que a gente mágico, falou. né, as coisas. Não quer agir. Então, assim, muitos clientes a gente pega nisso, que quer, às vezes, uma fórmula mágica, que eu fico aqui sentado e vai simplesmente cair ali na minha frente e o negócio vai acontecer. E não é assim, a gente precisa agir. Quando a gente faz alguma terapia energética, às vezes vem instruções, vem insights, vem movimentos que a pessoa precisa fazer. Então, a gente dá todo um direcionamento. Mas a pessoa tem que agir, a gente dá dicas, a gente dá instruções, mas se ela não fizer o movimento, a energia tá ali, a gente ancora a energia para levar a pessoa para frente. Mas se ela não quer, não tem como. É que tem que... É a permissão. A permissão, e ela não é só querer também. É uma decisão. A pessoa precisa decidir de fato, porque senão vira aquele passarinho, eu quero. Tá, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero tal coisa. Não, pô, decida, coloca uma decisão na tua vida. Eu quero uma casa, beleza, o que eu preciso fazer diante do seu contexto, tá? Socioeconômico também, cultural, todas essas questões, da tua família também. Eu quero uma casa, o que dentro dessa possibilidade eu consigo fazer? E qual é a decisão que eu vou tomar todos os dias para que eu consiga essa minha casa ou dinheiro? Eu quero tocar no assunto de dinheiro, que o pessoal gosta bastante também. Mas assim, pô, tem que decidir, é uma decisão. Então, ok, este mês eu vou estudar sobre como ter uma casa. Este mês eu vou decidir estudar como ter um bom relacionamento. Essa é a parte mais importante para mim, não é só querer. Porque assim, se a pessoa só quer ali, ela vai ali na terapia, vai ter uma cartaz ali, só que não vai mudar realmente as coisas, porque ela não decidiu. Ela só quis ir até ali na terapia, ela só quis ir ali e fazer a lei da atração, mas ela recebeu um insight, mas ela não decidiu de fato. Isso é tão engraçado que a gente observa muito. Tem pessoas que vão pra terapia ali, se sentem muito bem, faz um alinhamento energético, nossa, muda a vida, acontecem várias coisas. E aí ela fala assim, ó, vou pagar pra fulano vir aqui. Aquele fulano vai pra ele porque ele não quer. Boa, Às vezes verdade. tá indo porque a outra pessoa insistiu, forçou naquela situação. Ele não quer, não é o momento dele. Boa. Que a pessoa ela tem que assumir o controle da própria vida, né? Tem que se permitir assumir. E geralmente quando o pessoal chega, né, Karen, já falando assim, ai, mudou tanto a minha vida, eu quero que meu marido vá ir. Eu já digo assim, olha, tem que ver se ele quer vir, porque às vezes a pessoa acaba, ela se empolga, claro, quer ajudar, enfim, mas a pessoa não quer. E geralmente esses que vão empurrado, eles não ficam. Não é por maldade, né? É por amor, né? A gente vê tanta diferença, a nossa vida muda, as coisas começam a melhorar, e a gente quer que a outra pessoa vivencie isso também. Só que, como eu disse, às vezes tem pessoas que preferem ficar na reclamação, que preferem ficar naquela postura, então é de cada pessoa. Tá, perfeito, ok. Tocamos num assunto muito, muito interessante, que é assim,
Somos pessoas que amam as outras pessoas que estão na nossa volta. E, pô, se eu manifestei algo incrível, eu quero que meu cônjuge ali também manifeste. Eu quero que a minha filha, eu quero que meu filho, eu quero que minha mãe, eu quero que meus irmãos manifestem. Tá, só que eles são pessoas com negatividade. São muito negativas. Pô, eu queria levar elas para 2026 de uma forma onde que elas consigam ser uma pessoa mais positiva. O que eu faço? O que essa pessoa que é tão positiva, tão interessante, está manifestando coisas, ou começando a manifestar, ou começando a estudar, ela pode fazer com essas pessoas? Eu deixo de lado? O que eu faço? Você pode orar por essas pessoas, a oração sempre chega, né? Sim. Mas eu digo assim, que você pode mostrar através do seu exemplo, da sua energia. Já aconteceu comigo, de eu entrar no elevador e a pessoa falar assim, eu não sei o que tu tem, mas tem alguma coisa em ti, eu não sei dizer o que é, que eu quero ter pra mim também. Assim, do nada. Então assim, eu digo, mostra pelo teu exemplo, mostra pela tua energia das mudanças que tá acontecendo na tua vida. E aí isso vai ser o melhor exemplo pra você levar as outras pessoas com você. Sim. Porque tu impor alguma coisa vai prejudicar mais ainda. Porque elas vão se afastar, vão ficar irritadas e vai piorar a situação. Então a gente mostra com o nosso exemplo. Em algum momento elas vão dizer, nossa, Ângelo, tá tão diferente, o que tá acontecendo, o que tu tá fazendo? E aí elas vão querer saber o que tu tá fazendo. E aí é a hora de tu expor o que tu faz, né? Perfeito. Tá, agora vamos para a parte de o que retirar da nossa vida. Temos aí amizades, onde que são amizades complicadas, deturpadas e difíceis de serem lidadas. Devemos deixar elas de lado? Ou novamente, aí eu não quero falar sobre exemplo. Ok, já falamos sobre exemplo. Vamos um pouquinho mais além agora, tá? E até um pouco mais, assim, abrupto. Devemos deixar essas pessoas de lado? Essas pessoas que são egoístas, essas pessoas que são más, essas pessoas que são horríveis com outras pessoas? O que isso de fato vai afetar na nossa energia? E como é que a gente pode se livrar? Ou até mesmo, não, cara, o exemplo não tá funcionando. Como é que eu posso resolver a vida dessa pessoa? Ou eu preciso realmente resolver a vida dessa pessoa? Será que eu não estaria trazendo uma carga de energia negativa para dentro de mim? Eu preciso respirar, essa pessoa tá me trazendo para baixo, o que eu faço? O que eu faço? Porque assim, muito provavelmente alguém que tá assistindo tem uma amizade assim, ou tem alguém da família. Tem vários relatos aqui nos comentários falando, eu queria que meu pai, queria que minha mãe fosse mais positiva e eu não vejo isso nela. E olha só, são pessoas cuidadosas, elas querem cuidar dessas pessoas, mas não tá tendo energia para fazer isso. O que vocês veem? Sem ser a parte do exemplo. Vamos para a parte, ok, o que eu preciso fazer hoje para tentar ou ajudar ela ou tentar me ajudar? Assim, eu costumo dizer que a gente não tá aqui pra salvar ninguém, né? A gente não pode interferir. Quando a gente tenta forçar muito uma situação, a gente acaba interferindo no livre-arbítrio do outro. Sim. E aí, isso pode gerar karmas negativos. E no sentido também que tu impede a outra pessoa de evoluir. Então, se ela é assim, se ela tem esse perfil, alguma coisa aconteceu ali, enfim. E ela precisa virar a própria chave dela. E o outro, ele só nos atinge se a gente permite. Então, muitas vezes, se aquilo ali tá te fazendo mal, tu já tentou de algumas formas ajudar, te sobrecarrega, às vezes o ideal é tu colocar limites saudáveis. Sim. Né? Então, assim, eu posso ir até aqui, daqui não dá mais pra mim. Nem que seja se afastar em alguns momentos, se for necessário, né? Não quer dizer que não ama ou que não apoia a pessoa, mas em alguns momentos a gente precisa realmente se retirar ou cortar, ou enfim, né? O que for viável naquele momento. Tudo depende do contexto. Mas se tá te atingindo, tu tá deixando. A gente usa uma frase que é assim, te atingiu, leva que é teu. Vai olhar pra dentro de ti, o que tá ressoando ali, que tu precisa também acolher, né? Sim, mas agora Ok, são vários contextos, né? Eu não vou conseguir ficar falando e exemplificando toda a vida das pessoas aqui. Então a gente vai agora pra parte física mesmo, de dentro da casa, tá? O que dentro da casa, que normalmente a gente acaba deixando e acaba atrapalhando a nossa energia, que a gente poderia remover, jogar fora, ou fogo também, se quiser jogar fogo, mas tira antes de casa, tá? E poderia retirar para que 2026 chegue de uma forma melhor. O que dentro de casa, assim, tem que vocês acham que é meio prejudicial? Coisas quebradas, roupas rasgadas. Eu diria que esses são os essenciais. A gente pega e vai, o Super Bonder, vou fazer uma colinha aqui, porque eu gostava tanto disso. Deixa eu te falar antes de tu concluir, que depois do teu episódio eu joguei uma xícara minha fora, do Friends, eu gostava tanto dela. É uma xícara bem bonitinha, branca, eu deixei ela cair faz um tempo. Colei todos os pedacinhos, nossa, ela tava
toda quebrada. Eu adorava ela, mas depois do episódio de vocês eu fui lá e joguei fora. Inclusive várias roupas minhas que estavam furadinhas assim de traça. Aquelas bichinhas gostam de comer uma roupa. E aí eu tinha algumas furadinhas assim que eu usava pra pijama. Falei, pô, não faz sentido eu continuar com esse negócio aqui, né? Mas pode continuar, foi depois do episódio de vocês que eu mudei bastante coisa. Que senão, o que o universo vai entender, né? Que tu se contenta com pouco, né? Com o velho, com o quebrado. Então, como é que tu quer coisas novas se tu tá te contentando ali com o mínimo, né? Então, passa pra frente, né? Se for algo que ainda dá de reutilizar, mas que você tá lá no guarda-roupa intocado, você sabe que nunca vai usar aquilo. Tem gente também que acumula, né? Acumula um monte de roupa, um monte de coisa, sabe que nem vai usar aquilo, nunca usou, fica sempre dizendo, mas vai chegar uma ocasião que eu vou usar, que eu vou... Não vai. Então faz uma doação se é algo que vai ser útil pra alguém, ou se tiver rasgado, se tiver quebrado, descarta. Descarta porque é energia, se quebrou, é energia estagnada, aquilo precisava se quebrar e se desfazer. Então descarta. E olha como uma oportunidade de comprar algo novo pra ti. Com certeza. Né? Então, desapegar do velho pra se abrir pro novo. E existe, né, a parte energética também falando, né? A gente pode fazer a limpeza física, mas também fazer a limpeza energética aí no final do ano. Posso dar algumas dicas aí pro pessoal, né? Vocês podem, por exemplo, utilizar palo santo. Já ouviram falar? Palo santo é uma madeirinha. É uma madeirinha, né? Isso, pode passar nos ambientes e defumando a casa, ajudar a harmonizar ali o ambiente, um incenso, uma velinha, acender ali a aromática, tudo isso ajuda também. Tá. Mas tem alguma frase ou algum mantra, alguma coisa? Só pode ir mentalizando que tá limpando a energia da casa, ou bota uma frequência musical ali que tem no YouTube pra ouvir, enfim, ou uma música que te alegra, né, pra te botar essa energia na casa, e vai passando em todos os cômodos, assim, fazendo uma defumação, é bem legal. Mas primeiro limpa a parte física. Tá, então teria que limpar a minha parte física primeiro, pra depois limpar a parte da minha casa e tudo mais. Tá, ok, removi algumas coisas de dentro da casa que são físicas. Mas dentro da estrutura da casa, vocês já me falaram sobre coisas quebradas, pingando também. O que mais dentro de uma casa que a gente deveria consertar antes de chegar em 2026? Aí entra um pouco a parte energética, né? Quando o ambiente da casa, às vezes tem muita briga, ou morreu alguém naquele lugar, enfim. Existem alguns sinais que a casa dá que ela tá doente. Costumo usar esse termo, né? Então... começa a quebrar as coisas do nada, briga, os pets ficam doentes, ou as crianças pequenas, as plantinhas nunca sobrevivem, estão sempre morrendo. As pessoas começam a brigar dentro de casa, ou tem insônia, ou excesso de sono. A água, começa a acontecer bastante problema com água. Aí você vai ver o encanamento tá certo, porque a água ela traz a fluidez, né? E quando o ambiente tá pesado, ela trava, digamos assim. Parte elétrica, né, dando problema, tudo queima. Então, esses são sinais que existem bastante energia estagnada, que existem, às vezes, formas e pensamentos, que são os excessos de pensamentos de quem tá ali, os miasmas, né, tudo isso. Miasmas? O que é isso? Os miasmas também são... O que acontece? Quando a gente pensa muito uma coisa, ou existem... por exemplo, assim, vamos supor que eu moro numa casa que morreu um animal e eles enterraram embaixo da minha casa, por exemplo. Então, ficou um miasma ali daquela energia. Ou meus próprios pensamentos, que vão criando densidade energéticas e vai ficando no campo. Então, é como se eles fossem energeticamente umas coisinhas que vão ficando grudadas ali no ambiente, sabe? E aí a gente consegue remover energeticamente falando também. Tá, e vocês conseguem remover, tu fala qualquer pessoa ou um terapeuta? Como é que funciona isso? Existem técnicas para isso, né? Geralmente a terapia holística, ela tem várias técnicas que ela consegue ir um pouco mais fundo nessa questão. Tá, vamos falar um pouco sobre a parte de terapia holística que vocês atuam, só que antes eu quero falar sobre a parte do dinheiro. Que é muito importante, as pessoas gostam desse conteúdo aqui no canal. Um dos vídeos mais assistidos são sobre dinheiro, é muito engraçado. É importante, né, galera, para comprar um McDonald's. Mas enfim, olha só, como é que a gente consegue chegar em 2026 de uma forma que a gente consiga conquistar talvez uma liberdade financeira, talvez conseguir um novo emprego, talvez conseguir, sei lá, conseguir um dinheiro a mais, assim. Um aumento, alguma coisa do tipo, ou um dinheiro do nada, assim, um cheque especial. Um cheque no nosso correio. É possível realmente só tentar pegar coisas materiais assim? Como é que vocês veem sobre essa questão de manifestar dinheiro? Sim, eu costumo dizer que quem tem problema financeiro, o problema nunca é financeiro. Tá? O dinheiro, o financeiro ele é um reflexo de outras coisas. Então, vai sobrar para ele, mas ele nunca é a causa específica, né? O dinheiro, ele tem uma energia neutra. Ele não é nem bom nem ruim, depende do que a gente faz com ele também.
E como eu falei, ele é um reflexo de outras coisas. Então, assim, é muito importante observar, às vezes, o que é prosperidade para ti também, né? Porque, às vezes, se sentir próspero. Quando tu se sente próspero, vai refletir lá no dinheiro. Às vezes, prosperidade para ti, por exemplo, pode ser ter mais tempo com a tua família. Para mim, pode ser trabalhar. Para o outro, pode ser viajar. Então, aproveitar esses momentos de prosperidade, que a gente se sente próspero, e isso vai refletir lá no dinheiro. Porque, assim, a gente não tá aqui para servir o dinheiro, ele que tem que servir a gente. Então, tem gente também que se mata trabalhando, e tem sempre o mesmo resultado de não parar. Porque ela virou escrava daquilo ali e tá jogando uma energia contrária, né? Então, ela tá se matando, digamos assim, para ter dinheiro, quando deveria ser leve para ela. Então, é observar a tua vida, as áreas da tua vida, né? O que eu preciso me estabelecer aqui. Porque a gente faz bastante sessão para pessoas que às vezes vem assim, ela fala, já fiz lei da atração, eu quero mais dinheiro, quero não sei o quê. Daí vem recomendação assim, tu precisa simplesmente parar e silenciar. Tu não tá tendo equilíbrio, tu tá demais, se doando demais. E tudo precisa de equilíbrio, de trocas, sabe? Então, a prosperidade é isso. Tem que se sentir próspero, ver o que faz sentido pra ti, mas não virar escravo daquilo ali. E aí ele vem com leveza, né? Porque a gente acha que tem que dar muito duro pra conseguir dinheiro, pra conseguir as coisas, e não é assim que funciona, né? É uma questão de mudar a tua mentalidade e de se sentir próspera também. Observar qual é a prosperidade, o que faz sentido pra ti nessa questão de prosperidade, que aí vai refletir lá no dinheiro. Sim. E aí é uma crença, né? Eu tenho que dar duro, me matar para conseguir o Trabalhar dinheiro, né? muito. Já pega outra crença aí também. Sim, exatamente. Essa questão do que acaba virando o escravo do dinheiro é verdade. Eu tenho uma frase que é: tudo aquilo que te controla é o teu senhor. Então, assim, pô, se aquilo lá tá me controlando demais e tu só vê aquilo ali, tu tá escravo daquele senhor. Mas assim, tu falou uma coisa bem certeira, tá? O dinheiro ali é o fim, basicamente. O que tu tem que manifestar de fato é realmente estudar sobre o dinheiro. Pô, se o dinheiro não tá sobrando, será que realmente o problema tá na falta de manifestar? Será que não tá na falta de colocar uma ordem dentro de casa? Parar de gastar tanto com iFood? Isso daí é pra mim, tá? Parar de gastar tanto com iFood? Parar de sair tanto? Será que não é interessante estudar sobre finanças? Às vezes o problema é isso, e não é a falta da lei da atração. É mais a questão de, cara, o que eu tô fazendo com o meu dinheiro que não sobra? Claro, entender o contexto da pessoa. E às vezes a pessoa pode estar ganhando o dobro do que ela ganhava ano passado e tá na mesma dinâmica. Então tem alguma coisa naquele processo que tá equivocado, né? Então alguma atitude dela não tá legal com relação àquilo ali. E aí entra vários contextos ali no meio, né? Mas sempre olhar pro processo também, né? E valorizar as pequenas conquistas que vêm nesse processo de chegar lá também. E ter estratégias, né? Às vezes pode ser uma educação financeira que tá faltando, né? Pode ser, enfim, várias questões ali. Mas o problema financeiro, ele nunca é financeiro. Sim. Isso eu posso afirmar que eu vejo todos os dias lá nas nossas sessões. Sempre tem uma causa por trás. Sempre vai ter uma causa por trás. Mas assim, agora passando aí pela parte financeira, eu gostaria do relacionamento. Porque o pessoal gosta também de se relacionar com outras pessoas ou até mesmo de encontrar um amor. Muita gente deve estar assistindo esse vídeo aqui e espera realmente encontrar um amor lá em 2026. Eu espero que encontre, ou se não encontrar, talvez venha em algum outro momento. Mas é importante entender suas crenças, quais foram as problemáticas dos outros relacionamentos. Antes de eu fazer uma pergunta, é muito importante eu falar sobre isso. Se você vem fazendo os mesmos erros ou acontece os mesmos erros, é importante que você errou, aprenda com erro. Parece algo muito óbvio falar isso, mas o óbvio precisa ser dito. Às vezes as pessoas entram no mesmo relacionamento e erram da mesma forma, ou deixam, ou pior ainda, deixam a outra pessoa errar da mesma forma que erraram contigo. Então é importante que, se você vier a ter um relacionamento, é importante que você já coloque os seus limites, coloque as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, antes mesmo de começar a ter um relacionamento sério com essa pessoa. Ah, mas aí eu não vou estar sendo muito afobado. Olha só, aí vai contigo. Vai dependendo do feeling ali, do teu sentimento, do sentimento entre vocês dois. Se cabe uma conversa um pouco mais avançada dessa questão do que você quer e impor algumas coisas,
é interessante que se faça. Se você não tem essa liberdade com a pessoa, é importante que você construa essa liberdade. Mas enquanto não constrói essa liberdade, se construa como uma pessoa. Entenda o que você não gosta, entenda o que você gosta, entenda o seu limite, entenda o que você não gosta que o outro faça para você. E aí sim, não é que eu te digo que você está preparado. Qualquer um pode se relacionar a qualquer momento. Mas é interessante que se prepare pelo menos um pouco, principalmente para essa nova geração que está se relacionando e tem aquela Balmer lá, o amor líquido, que fala bastante e ainda é muito atual hoje em dia. Mas assim, se a pessoa quer, agora depois desse meu adendo gigante, que eu espero ter ajudado vocês, o que vocês falariam para alguém que gostaria de manifestar um novo amor ou pelo menos um relacionamento ali, um casinho, não tem problema, pode ser, às vezes a pessoa gosta e tá tudo bem. Mas para um novo amor e um casinho, o que vocês falariam para essa pessoa? Lista aquilo que você quer naquela pessoa. Legal, boa. Né? Coloca ali, eu quero que o meu companheiro seja fiel, que seja uma pessoa que me ouça, né? Que seja uma pessoa que gosta de cozinhar, que gosta de viajar, dos mesmos prazeres que eu. Então você pode idealizar, mas investiga as suas crenças. Às vezes a pessoa traz sempre o mesmo tipo de relacionamento porque foi o que ela aprendeu em casa. Então, às vezes o pai batia na mãe, existia lá dentro de casa um relacionamento tóxico, ou mesmo um vício do pai, e às vezes encontra um parceiro que não tem o mesmo vício. Talvez o pai tinha vício em bebida, mas o parceiro tem o vício em jogos. Então, existem padrões, muitas vezes, que você está atraindo porque é o que você aprendeu. Lá na sua primeira infância, geralmente ali até os 7 anos, né? É formado muito ali as nossas crenças. Então, dá uma observada nesses padrões que você está atraindo. Às vezes é o que você vivenciou e o que você aprendeu na sua vida, o que era um relacionamento. Sim, perfeito. E a lição, ela vai se repetindo até que a gente aprenda, né? Uhum. Então, eu acho muito legal essa história de listar também as qualidades que tu prefere, mas enquanto tu não encontra, vai se trabalhando em ti mesmo, né? Um passinho de cada vez. Sim, com certeza, tem que ser trabalhado, né? E faz um movimento, né? Porque eu já peguei bastante gente que busca relacionamento, aí tu vai conversar, ela só trabalha, ela não tem amigo, ela não sai, ela não tem uma rede social de relacionamento, daí fica um pouco difícil também. Baixa o Tinder ali, tá bom. Se não achar ninguém no trabalho, não vai achar em lugar nenhum, né? Trabalha o teu amor próprio, né? Perfeito. Pra que tu se sinta completo e a outra pessoa venha te transbordar, não te completar. Eu sempre falo isso, o outro não tá aqui pra te completar tuas faltas. Quando tu se sente completo, você atrai alguém completo também. Perfeito. Pra transbordar, pra e sabe somar. Isso, tem que somar, com certeza, tem que somar. Mas sabe uma coisa que é muito interessante? Que depois que a gente vem de vários padrões dentro de relacionamento, em algum momento a gente vai encontrar aquela pessoa que não tem esse padrão. Que é uma pessoa boa, que é uma pessoa interessante. E aí, em alguns momentos, acontece o quê? A pessoa acaba broxando. Tô desinteressado, não tem mais aqueles picos de adrenalina nesse relacionamento. E aí é importante se voltar e perceber, cara, por que eu tô sentindo isso? O relacionamento tá tranquilo, o relacionamento tá bom. Por que eu tô sentindo isso de não estar satisfeito? Aí, ok, se você não está satisfeito realmente por causa da pessoa, é interessante que você termine. Tá tudo bem, você não é obrigado a ficar com uma pessoa e não empurre com a barriga, que é pior lá na frente. Então, assim, existem limites, com certeza. Mas se a pessoa perceber que existe um padrão ali naquele relacionamento onde que não era o habitual e ela tá se sentindo incomodada, o que vocês diriam para essa pessoa? Será que o problema realmente é nela ou ela deveria procurar outro relacionamento? O que vocês viriam? É importante observar se não tem nenhuma lealdade ao sistema, né? Porque às vezes a gente vê em várias relações que se repetem as mesmas dinâmicas, como tu citou ali. E aí, quando tu encontra outro que é totalmente o oposto, né? Daquilo que... Por exemplo, aí, né? Vamos supor que a pessoa ali listou tudo que ela queria, só que ela vem de um padrão completamente oposto. Quando ela acha aquela pessoa, pode ser que ela, né? Fique meio assim e tal, porque é totalmente diferente do que ela aprendeu que era um relacionamento. E aí, ela cai numa autossabotagem, né? Então, claro, vai ter casos que realmente não vai ter conexão, que vai ter que terminar, mas às vezes é bom investigar o que ela sente com relação a isso. Por que agora que tá diferente, que era o que eu queria, eu não quero mais, né? Será que é porque eu não tô caindo na minha autossabotagem daquele padrão tóxico que eu tinha antes, por exemplo? Então, muitas vezes acontecem essas lealdades. E aí, quando tu traz pra consciência, é mais fácil de tu se abrir pra um padrão novo. Porque aí tu entendeu a dinâmica, trouxe pro consciente e agora eu me permito experimentar coisas novas. Sim, com certeza. E falando de experimentar coisas novas, caso as pessoas queiram conhecer o trabalho de vocês, o que vocês fazem e o que de bom
O que de bom vocês conseguem trazer para essas pessoas em 2026, caso elas queiram contratar os serviços de vocês? Primeiro, o que vocês fazem e o que essas coisas conseguem tratar? Então, primeiramente, nós trazemos autoconhecimento. Uhum. Então, a pessoa se descobrir a nível energético, emocional, físico. Então, o nosso trabalho é abordar o todo, o ser completo, físico, mental, emocional e espiritual. Nós dizemos que tudo começa no nosso campo energético, na nossa vibração. Então, a gente trata a causa raiz. Além disso, a gente trabalha também com essas crenças, a gente faz desbloqueios mentais. Então, é um todo. Nós temos técnicas também para trabalhar o físico. Então, para olhar, porque muitas vezes, eu tô sem energia, eu tô tão cabisbaixo. Às vezes é uma falta de suplemento, é uma falta de vitamina. Então, a gente olha literalmente a pessoa no âmbito geral para poder auxiliar ela da melhor forma possível. E a terapia holística é isso, é a gente olhar o todo. Então, hoje a gente engloba várias coisas, né? A gente trabalha desde pets, de limpeza de ambientes, até pessoas também. Então, a gente consegue englobar tudo que tem, desde o físico até o emocional. A gente consegue entender realmente se é algo energético, se é algo físico, né? Com as terapias da Karen. Então, hoje, maior parte do nosso público é pessoas com ansiedade. Ah, é? A maioria do nosso público são pessoas ansiosas. Então, a gente consegue olhar desde a parte física até o emocional, né? Se tem alguma coisa ali fisicamente ou emocionalmente, ajuda a reprogramar crenças. Então, a gente consegue ver o todo aí de uma forma geral, assim. Eu diria que ansiedade e depressão. É. Depressão também é algo que pega bastante, assim. E aí, essa parte espiritual e energética é bem importante ter um cuidado aí, um olhar para esse lado. E quais são os tipos de ferramentas que vocês usam lá? Eu sei que vocês têm umas mesas lá, né? Como é que funciona? Quais são essas ferramentas que vocês têm? Então, hoje a gente trabalha com as mesas radiônicas, né? Tem a mesa quântica que limpa os ambientes e a energia das pessoas e de empresas também. Temos aí, a gente falou do Zenão, então a gente tem uma mesa radiônica que é a placa Zenão Zero, que mostra onde que a pessoa tá caindo no Zenão. A gente tem a mesa Pets, que é uma mesa quântica específica para animaizinhos, né? Para pets. Temos a parte da Karen ali que trabalha com a parte física, da iridologia, da naturopatia, biorressonância. Trabalhamos com constelação familiar, que daí olha para essas dinâmicas da família. E a parte energética e espiritual aí com a terapia arcturiana, né? E barras de axis e outras coisas. Reiki. É verdade. E falando em arcturiano, eu gravei um episódio com a Karen sobre arcturiano, que foi muito massa. Foi arcturiano ou pleidiano? Arcturiano, foi do arcturiano. São os azuis, né? São os azuis. Foi incrível, tenho certeza que vocês vão gostar. Vai estar aqui na descrição do vídeo, porque foi muito massa. Eu fiquei bem eufórico com aquele episódio, porque é uma coisa que eu adoro falar sobre esses aliens extraterrestres e tudo mais, que são seres de luz ou seres de cura, né? São seres de cura. Também. Ok. Então, assim, caso as pessoas queiram encontrar vocês, como é que elas conseguem encontrar? Pelas redes sociais, né? A gente tem Instagram, YouTube, né? TikTok, pelo WhatsApp. E acho que é isso, né? Sim. Qual é o arroba do Instagram de vocês e do YouTube? @Ser Terapia Holística. Ser Terapia. E Terapia Holística. Ah, tá. Ser Terapia Holística. Isso. Tudo junto? Todos eles. Tudo junto. Todos eles? Então tá tranquilo. É bem fácil. Então vai estar aqui na descrição do vídeo, caso o pessoal queira. Vai estar o YouTube de vocês. Se eu esquecer, aí vocês me mandam mensagem lá, tá? E vocês também, tá? Se eu acabar esquecendo, manda lá, porque eu sou meio esquecido pra mandar essas coisas nos comentários. Normalmente é padronizado, aí eu só coloco o Instagram e vou deixando. Mas aí vocês me lembram, ficam bem à vontade, tá? Pessoal, muito obrigado pelo episódio, foi bem legal reviver esse episódio sobre lei da atração, porque o primeiro, lembrando, teve o primeiro, caso vocês queiram agora reviver o primeiro episódio, vai estar aqui na descrição do vídeo também, tá? Depois vê o do arcturiano, depois vê o da Jéssica. Qual foi o teu que a gente fez? A gente falou bastante de lei da atração também, lei da atração, e de algumas técnicas da terapia holística. Ah, verdade. Então, se vocês quiserem assistir, vai estar aqui na descrição do vídeo. Enfim, obrigado pelo episódio, foi bem legal, tá? Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E legal trazer esse tema, né, final do ano, porque traz realmente essa energia, né? E a gente vai entrando num clima, assim, mais gostoso, assim, mais propenso para realmente se trabalhar nesse lado, né, de metas, de desejos, de anseios, de ambições, enfim. Então, eu acho que foi um momento bem propício, assim, para trazer novamente esse conteúdo pro pessoal. E espero que o pessoal tenha gostado, né? Que acompanhe a gente aí nas redes sociais, o nosso trabalho. Lá tem bastante conteúdo bem interessante também. A gente gostaria novamente de agradecer pela oportunidade, desejar ainda mais sucesso para ti em 2026, né? Que teu canal cresça mais ainda.
E é isso, gente. Aproveita a energia aí do ano novo pra estar recomeçando, deixando em 2025 os pesos e levando pra 2026 somente os aprendizados. Imagina, perfeito. E, de novo, aquele... Qual é a evento holístico, qual é o nome? Portal Recomeço. Portal Recomeço. Então, se o pessoal quiser conhecer, vai estar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Jéssica e da Karen, para que vocês consigam ir lá pelo link, né? Tem um linkzinho, Isso. vai direto para onde? Pro WhatsApp? O que Isso, vai direto lá pro nosso WhatsApp ou pela direct lá do Instagram, também pode ser. Uhum. Daí a gente já faz o agendamento, vai abrir novas datas também agora para janeiro, porque tem gente que gosta de fazer no começo do ano, né? Uhum. Então vai estar lá disponível para todo mundo. Tá, legal. Então aí o pessoal vai lá e fala assim, vim pelo senso comum, tá? Ou vim lá pelo Ângelo. Ou o garoto de óculos, porque os convidados vêm falando aqui, o garoto de óculos. É que eu não me apresento a maioria das vezes. É porque eu gosto assim, deixa eu fazer um adendo rapidinho aqui. O pessoal pergunta muito, por que eu não apresento as pessoas? Eu vou ser bem certeiro e curto e meio grosso aqui, é que assim, gente... Eu não tenho a pretensão de apresentar as outras pessoas porque eu quero que elas tenham a oportunidade de trazer algo que vai acrescentar na vida das pessoas. E a apresentação não acrescenta quase nada na vida das outras pessoas. Então, o que vocês vão falar, ou o que os meus convidados vão falar, é isso que eu quero que mude na vida de vocês. Eu quero que o foco seja na palavra deles e não nas pessoas. Por isso que eu sempre deixo um espaço para as pessoas, para os convidados, falarem sobre os seus trabalhos nos finais dos vídeos, tá? E também vai estar aqui na descrição do vídeo as redes sociais das pessoas. Enfim, é só isso, tá? Muito obrigado novamente. Perfeito? Perfeito. Muito obrigada. Tá, ok. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, porque a gente tá com a meta de chegar a 100 mil inscritos. Inclusive, eu esqueci de falar lá na metade do vídeo. Provavelmente a maioria das pessoas já saíram. Mas enfim, se inscreve aqui. Se você assistiu o vídeo até mais ou menos quase 1h30, tenho certeza que você gostou do conteúdo. Então se inscreve no canal pra gente chegar logo a 100 mil inscritos. Meu Instagram pessoal vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu posso colocar o perfil pessoal de vocês ou vocês preferem do trabalho? É, o do trabalho. Do trabalho? Tá, então vou deixar o perfil do trabalho delas aqui. E o meu pessoal, o do canal vai estar aqui na descrição do vídeo também. Meu canal de cortes também, tá? E se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema, seja lá em qual âmbito social da sua vida, comenta aqui nos comentários, que possivelmente num próximo episódio aí eu posso trazer algum convidado que possa te ajudar ou não, tá bom? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu e tchau, tchau.